escolhi essa versão aqui, que eu acho que é que mais se assemelha com o que eu quero passar. Não sei se vai ter na projeção, e talvez a sua Bíblia esteja um pouco diferente dessa versão que eu utilizei. Juízes, capítulo 11, versículo 1 ao 3. O tema da nossa mensagem hoje é direção correta. Direção correta. Você que gosta de anotar, estava pensando no que compartilhar essa semana, e às vezes Deus demora a dar uma palavra, demora e vai, aí você vai nessa, não é, você não sente que é da parte de Deus, e hoje pela tarde Deus me deu esse tema, né, com esse texto, direção correta. Juízes 11, diz assim, 11 versículo 1. Ora, Jefté era um guerreiro valente, grave bem esse trecho, um guerreiro valente, nascido nas terras de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai tinha o nome de Gileade. A esposa legítima de Gileade deu-lhes vários filhos, o que quando cresceram expulsaram Jefté e disseram: você é filho de outra mulher e não será herdeiro em nossa casa. Então Jefté fugiu de casa e ficou morando na terra de Tobi. Logo ele passou a chefiar um bando de marginais. Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante, Deus, do que uma espada de dois gumes. Ela vai aonde eu não posso ir, ela toca onde eu não posso tocar. Meu Deus, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, trazendo revelação, trazendo, meu Deus, transformação para as nossas vidas. Senhor, fala conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Porque o que nós precisamos ouvir vai transformar, vai mudar a nossa história. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga glória a Deus, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Quem já ouviu falar da história de Jefté? Levanta a mão. É uma história muito conhecida, bastante gente conhece. Jefté, essa aqui é uma breve história do texto que a gente leu. A Bíblia vai falar que Jefté era um guerreiro valente. Só que ele tinha um porém, né? Ele não tinha uma família muito bem estruturada. Ele não tinha, por exemplo, uma mãe que servisse como exemplo. A Bíblia vai dizer que a mãe de Jefté era uma prostituta. E o primeiro ponto que eu quero observar nessa noite é que Jefté ele não tinha bons exemplos a serem seguidos. Primeiro, sua mãe, que a Bíblia faz questão de enfatizar que era uma prostituta, né? Imagina só a história de Jefté com a sua mãe. Imagina só, ao descobrir a profissão da sua mãe, ao descobrir quem era sua mãe. E segundo, o seu pai, que era um pai omisso, que era também um pai que provavelmente, a Bíblia não deixa claro, mas vamos contextualizar aqui, que Jefté era fruto de uma pulada de cerca, de um adultério. E dessa pulada de cerca veio Jefté. E Jefté, morando com seus irmãos, morando ali com a sua madrasta, com seu pai, ele não tinha bons exemplos a serem seguidos. Jefté, ele cresceu em um lar totalmente desestruturado, com certeza cheio de frustrações, cheio de traumas dentro de si, mesmo com todo o potencial que a Bíblia fala que ele tinha, que ele era um guerreiro valente. Mas com certeza ele nasceu. Não tem como você crescer em um ambiente assim e ser totalmente saudável. O pai de Jefté, imagina só, os irmãos de Jefté faziam o que a gente chamaria hoje de bullying, né? Dizia: olha só, tu é filho de uma fulana de tal, nosso pai te teve por acaso. Imagine a madrasta também de Jefté, o que falava com ele. Então o primeiro ponto que nós devemos observar aqui é que Jefté ele não tinha bons exemplos a serem seguidos. E talvez a nossa história se assemelhe com a de Jefté quando a gente olha para o nosso passado e vê o lar talvez onde a gente cresceu ou talvez onde a gente mora atualmente. E a gente olha para os nossos pais, a gente olha para a nossa mãe, a gente olha para as pessoas que deveriam exercer autoridade espiritual, moral sobre as nossas vidas, e a gente olha e não vê bons exemplos. A gente olha e não vê um casamento digno, por exemplo, de ser seguido. Uma família digna de orgulho, sabe? Que nem a família de Jefté.
Se eu perguntar aqui para vocês, quantos de vocês cresceram com o pai e a mãe junto? Levanta a mão. Pouquíssimas, nem metade da igreja. Quantos cresceram sem o pai ou sem a mãe presente? Levanta a mão. Olha aí. E o mundo hoje tenta nos colocar que isso é normal, certo? Quantos aqui foram criados com vó? Aí, ó, só o Hudson foi criado com vó, e o menino ali atrás. Tem o ditado, né? Menino criado com vó não presta, mas o Hudson presta e o menino ali também. É Nutella. Mas criados com tia, criados com parentes. E esse não é o cenário ideal, podemos dizer assim, para uma família, aos padrões bíblicos. E talvez a nossa história se assemelhe à história de Jefté nesse ponto. Talvez até foi criado com os pais, e com o pai e com a mãe, mas o pai não dava bom exemplo, o pai batia na mãe, talvez seja alcoólatra, ou a mãe também. E é normal que na nossa mente, no nosso coração, a gente olhe para aquela situação, para aquele ambiente, e a gente pense, o que vai ser de mim, não é verdade? E é normal também que as pessoas que estão ao nosso redor já nos taxem e nos direcionem para um caminho que elas mesmas imaginam que a gente vamos seguir. Sabe aquele ditado, filho de peixe, peixinho está errado. Às vezes as pessoas acham que porque os nossos pais não deram certo no casamento, a gente também não vai dar. Porque o nosso pai foi alcoólatra, a gente também vai seguir o mesmo caminho. E as pessoas já nos condicionam a viver essa vida. Vocês estão entendendo? Então Jefté, ele não tinha bons exemplos a serem seguidos. Ele tinha na sua casa, no seu lar, exemplos contrários. Coisas que direcionavam ele, com certeza para mais longe daquilo que era o padrão que Deus queria para a vida dele. Que levavam ele para distante dos caminhos do Senhor. Que geravam nele traumas, feridas. Que geravam nele várias sequelas. Jefté, ele não tinha um ambiente favorável, podemos dizer assim, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Assim como Samuel, a Bíblia conta a história de Samuel. Quantos conhecem? Samuel é mais conhecido da história dele. Samuel, ele foi uma criança prometida por Deus. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. E Ana faz um voto a Deus e diz assim, se o Senhor me der um filho, ele vai ser criado aonde? No templo. Traduzindo, Ana disse assim, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para a igreja, ele vai ser criado na igreja, dentro da igreja, vai morar na igreja, literalmente. Só que, para você ter uma noção, Ana levou Samuel para o pior lugar que Samuel poderia ir. Como assim, pastor? A Bíblia vai falar em 1 Samuel 3:1, que Samuel ainda era menino e ajudava ele na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Para você ter uma ideia do ambiente para qual Ana levou Samuel, a Bíblia vai falar que Eli era o sacerdote, já estava velho. E seus filhos, Ofni e Finéias, eles bagunçavam no templo. Eles pegavam parte daquilo que era de oferta ao Senhor, eles pegavam para eles, melhor dizendo. A Bíblia vai falar que o povo de Israel foi para a guerra, a arca foi roubada. Quando vem trazendo a notícia para Eli, ele cai, morre. A mulher de Finéias tem dá à luz a um filho e coloca o nome do filho de Icabó, que significa foi-se a glória de Deus. Então olha só o ambiente que Samuel estava inserido. Um ambiente de corrupção, um ambiente onde não se via a voz de Deus, não se ouvia a voz de Deus. Mas nesse ambiente Deus levanta Samuel como um profeta que ouviu a voz de Deus naquele tempo. Então o ambiente a qual nós nascemos, a qual nós muitas das vezes estamos inseridos, ele não nos pode definir. Eu ia dar um título para essa mensagem, só que ficou muito grande, mas era assim, não importa de onde você veio, importa para onde você está indo. Talvez muitos de nós aqui viemos de famílias desestruturadas, mas cabe a mim e a você
a partir de hoje, decidir que a partir de você vai vir uma família que serve a Deus, vai ter um casamento que honra a Deus, você vai ter filhos e filhas que servem a Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Talvez porque o seu pai e a sua mãe não deram certo no casamento, você colocou na mente: casamento não é de Deus, casamento não vai dar certo, eu vou ter uma vida para ser igual a minha mãe, para ser igual ao meu pai. Está errado. Não importa de onde você veio, o que importa é você ser aquilo que Deus quer que você seja. Então, essas duas pessoas, Jefité, ele tinha esse trauma de não ter pessoas que fossem bons exemplos para ele. Ele não tinha um ambiente favorável para o seu crescimento. E às vezes a gente vai crescendo, e às vezes a ausência do pai, ela vai gerando feridas no nosso coração. Imagina só, Jefité, ele tinha o pai presente, mas ao mesmo tempo era um pai ausente. E eu acho que ainda é pior do que ter um pai totalmente ausente. E sabia que isso prejudica muitas das vezes até a forma como a gente se relaciona com Deus? Quando pessoas de autoridade sobre as nossas vidas, como os nossos pais, eles negligenciam o seu papel, isso prejudica até o nosso relacionamento com Deus. Quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade de ver Deus como um pai, porque eu cresci sem um pai presente. E Deus se revelou para mim, depois de um processo, como um pai amoroso e cuidadoso. Mas a falta que eu tinha de um pai prejudicou o meu relacionamento que eu tinha com Deus. E eu decidi, eu sou fruto de um casamento separado, mas eu decidi que eu ia criar meu filho junto com a minha esposa até o final da vida. Então você percebe que não é de onde você veio, é para onde você está indo, é a direção que você está tomando. Talvez você chegou aqui hoje e disse: eu tenho tudo para ser a pior pessoa que eu poderia ser. Eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, eu sou o patinho feio da família. Eu sou, o escarrado, podemos dizer assim. No Natal, está chegando o Natal, época de emagrecer 5 quilos para engordar 10 no Natal. Não é uma data boa, porque eu lembro que a família não se reúne, eu não tenho nem família junta para tratar. Mas eu profetizo em nome de Jesus que de você vai vir uma família que serve a Deus, uma família que vai ser exemplo. Porque não importa de onde você veio, importa para onde você está indo. Não importa o que as outras pessoas condicionaram você para ser, o que importa é aquilo que os céus determinou que você vai ser. Então Jefité, ele tinha dentro de si um potencial muito grande. E sim, do lado de fora, tinha várias situações contrárias para a vida dele não dar certo. Dentro de si, a Bíblia fala que ele era um valente, um guerreiro valente. E dentro e fora, ao seu redor, o ambiente era totalmente desfavorável, o ambiente caótico. Mas Jefité decidiu ouvir a voz de Deus e não a voz contrária do inimigo. Entenda uma coisa, o diabo ele só veio para 2 coisas, 3 coisas na verdade: matar, roubar e destruir. Mas o texto seguinte, seguindo o texto, vai dizer: mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós precisamos entender que nós precisamos escolher aquilo que Deus quer para nós. E nós precisamos entender, o John estava até comentando no testemunho, que muitas das vezes a gente quer ir, mas a gente lembra do nosso passado. Às vezes a gente quer prosseguir, a gente vem para a igreja, a gente vai para o encontro, a gente faz o aniversário da vida, a gente tenta avançar. E aí o diabo tenta nos puxar para o passado e tenta nos lembrar de onde a gente veio. Mas a gente vai olhar para ele essa noite e dizer assim: não, eu vim daí, mas eu não vou permanecer aí. Eu vou para frente, eu vou seguir para frente. Paulo vai dizer assim: corramos, prossigamos para a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Então diga assim: tem um caminho. Diga assim: tem um caminho para me percorrer. E esse caminho é na minha frente, não é para trás. Só que a gente vai dar um passo e a gente lembra do nosso passado. E a gente, muitas das vezes, as feridas não nos deixam prosseguir. A gente pensa assim: meu Deus, como é que eu vou dar certo? Eu sou alguém cheio de mazelas.
alguém cheio de feridas, vindo de uma família totalmente desestruturada, alguém que cresceu sem o pai, sem a mãe. Como é que eu vou ser? Olha para você ver, quando eu Deus me deu a honra de ser pai, eu tinha medo de não ser um bom pai para o meu filho, tinha medo. Mas graças a Deus, a minha esposa disse que eu sou bom até demais. Mimo o menino mais que tudo, dela que eu estrago um pouco ele, mas enfim. Para você ver como as sequelas da nossa família, elas muitas das vezes vêm para o nosso futuro. Lembrei disso agora, eu lembro que eu passei uma meia hora olhando assim para o berço dele, e eu com medo ali, ele, acho que tinha acabado de descobrir que a Cátia estava grávida. E eu com medo, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? E agora? Porque eu não tinha um exemplo assim de pai. E o pai, ele é para dar 3 coisas para o seu filho. Às vezes a ciência, né, ela estuda muito a falta da mãe, que a mãe isso, que a mãe aquilo. É muito importante a mãe, sim ou não? Sim, mas o pai também é de fundamental importância. O pai traz proteção, o pai traz provisão para casa e ele traz destino para os filhos. Eu ficava imaginando como é que eu vou ser como pai. Eu não tinha um exemplo assim muito claro da figura paterna. Eu tinha medo de fracassar como um pai. Para você ver como as sequelas de um lado desestruturado traz. Mas não importa de onde a gente veio, importa para onde a gente está indo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Existe um futuro belíssimo para nós percorrermos em Cristo. Existe algo preparado para que nós possamos avançar, conquistar uma família, conquistar filhos, o ministério, servir na igreja, servir numa célula, servir em algum lugar. Só que muitas das vezes essas amarrações, elas nos impedem de tomar a direção correta. Elas nos levam para caminhos que muitas das vezes, como a Bíblia fala, parecem ser bons, mas o seu futuro é a morte. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus está aqui. Ele quer aliviar toda essa carga, todo esse peso, todo esse trauma. Como a Bíblia diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Todos esses traumas, esses embrulhos que nos impedem de tomar a direção correta nas nossas vidas, hoje vão ser quebrados em nome de Jesus. Jefté, valente, corajoso, porém filho de uma prostituta. E aí a Bíblia vai falar que Jefté foi expulso, né, da casa de seu pai. Algumas traduções dizem que ele foi expulso, outras dizem que ele fugiu. Então Jefté fugiu da casa e ficou morando em uma terra de Tobi. Logo ele passou a chefiar um bando de marginais. Imagina só, Jefté fugiu da casa de seu pai, que não era um lugar muito bom, e ele foi para um lugar, podemos dizer assim, vou dizer aqui porque é o bairro que eu moro, tá? Mas se tiver alguém que mora lá, o pastor Manuel mora lá, né? Lá no Calafate. Jefté saiu e foi morar no Calafate, que é o bairro que eu moro. Fazer que nem o pastor, né? Usa o bairro que ele mora, eu vou usar o meu. Imagina só que Jefté foi morar lá no Calafate. Tem alguém no Calafate aqui? Não, né? Se tiver, me perdoe. Mas imagina só, Jefté foi lá para o Calafate, contextualizar aqui. E logo ele começou a chefiar, porque Jefté, ele tinha talento dentro de si. Jefté, ele era um guerreiro. Ele tinha dentro de si um potencial. Ele tinha dentro de si algo da parte de Deus. Ele tinha dentro de si. E quantos de nós temos um potencial tremendo em Deus? E os traumas, as amarrações não nos deixam progredir. Quantos de nós, cara, poderíamos estar bem melhores do que o que estamos hoje? Quando eu falo isso, eu digo relacionado à igreja, relacionado ao ministério, trabalho, tudo. Mas às vezes os traumas nos impedem, nos deixam com dificuldade de se relacionar com as pessoas, dificuldade de conversar, de fazer novas amizades, dificuldade de assumir responsabilidades. Mas a partir de hoje nós vamos tomar uma nova direção, e a direção vai ser correta nas nossas vidas, em nome de Jesus.
E a Bíblia vai falar que, presta sua atenção para você entender como é importante, Deus usou as circunstâncias para promover Jefté. Se você continuar lendo o texto, em Juízes 11 vai dizer assim, que passando algum tempo, os amonitas atacaram o povo de Israel. Lembra qual era a característica que a Bíblia fala que Jefté era? Um guerreiro valente. No meio da batalha, os oficiais de Gileade foram chamar Jefté em Tob. Olha só, sabor de mel aqui, né? E disseram a Jefté, venha comandar os israelitas na guerra contra os amonitas. Passado-se um tempo, foram chamar quem? Jefté. A porca apertou. Foram chamar quem? O guerreiro valente, que era filho de uma prostituta, que não tinha um lar estruturado, que não tinha uma família estruturada. Foram chamar ele. Olha só. E o que eu aprendo aqui? No lugar, imagina só, o lugar, a cidade de Gileade, a casa de seu pai, o ambiente a qual ele nasceu, foi o lugar onde mais feriu ele, com certeza, mas foi o lugar onde Deus mais honrou a vida dele. Talvez o lugar onde você mais foi ferido foi na família, mas vai ser o lugar onde mais Deus vai te honrar e vai te usar. Quantos recebem, diga eu recebo. Olha que forte. Jefté foi humilhado, foi expulso por quem ele era, mas depois foi honrado diante de Deus, diante de todos naquele lugar. No lugar da sua dor, no lugar da sua frustração, no lugar dos seus traumas. E o segredo que Jefté tinha era a sua devoção a Deus. Mesmo passando por tudo, Jefté, ele tinha uma devoção a Deus. Juízes 11, 29, 11, do 29 ao 31, vai dizer assim, então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, e voltou para Mispá em Gileade, dali foi para Amon, e prometeu ao Senhor o seguinte, Jefté fez um voto a Deus, se fizerdes com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro na minha casa, para me encontrar quando eu voltar da guerra, e oferecerei em sacrifício a ti. O segredo do sucesso de Jefté foi a sua devoção a Deus. Depois disso aqui, você sabe, se você continuar lendo depois, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas Jefté voltou vitorioso da guerra contra os amonitas. Ele fez um voto a Deus, e esse era o segredo do seu sucesso. Antes, alguém que era chacota, alguém que era humilhado, sofria bullying, dentro da casa de seu próprio pai, dentro da sua família, foi alguém que foi usado por Deus, no lugar da sua dor, no lugar dos seus traumas, para liderar um exército, para liderar o povo, um povo vitorioso. Então não importa de onde nós viemos, importa para onde nós vamos em Deus. Não importa as coisas que aconteceram no nosso passado, que muitas das vezes o diabo tenta trazer para o nosso futuro. O que importa é a carreira que Deus preparou para mim e para você, em nome de Jesus. O que importa é aquilo que está diante de nós, que é o plano, que é o propósito, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Talvez você esteja aqui e você acha assim, não, eu não sou merecedor, mas de verdade você não é. Mas a Bíblia fala que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós não somos merecedores, mas a graça de Deus nos alcançou. Davi vai dizer assim, tu me tiraste de um charco de lodo, colocaste os meus pés e firmaste os meus pés sobre a rocha. Não importa de onde a gente veio, não importa o nosso passado, importa é que como a história ela é dividida em antes e depois de Cristo, a nossa história ela também tem que ser dividida em antes e depois de Cristo. Para a gente finalizar, caminhando para o final, Jefté, ele foi parar, sabe aonde? Hoje nós estamos aqui contando a história dele, certo? Mas Jefté, ele foi parar na galeria dos heróis da fé. Olha só, o cara que era filho de uma prostituta. Hebreus 11, 32 diz assim,
quem mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas e fecharam a boca de leões. Se você for ler o capítulo 11, a Bíblia vai falar sobre fé e vai falar uma galeria de homens, vai falar sobre Abraão, sobre várias pessoas que foram heróis da fé. E Jefté está lá. Jefté está lá. Não é como diz aquele dito popular, né? Não é como começa, é como o quê? Termina. Vamos lá, 1, 2, 3, não é como começa, é como termina. Mas você sabia que esse texto já foi dito há muito tempo? Não é um dito popular. Salomão disse assim: o fim das coisas é melhor do que o início. Provérbios 7, 8. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Não importa de onde você veio, o que importa é para onde você está indo em Deus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus para a gente orar. Nós precisamos decidir ser aquilo que Deus quer de nós. Precisamos decidir não ir por aquilo que as pessoas nos condicionam a ser, aquilo que o mundo, que o ambiente a qual nós somos inseridos, a qual nós nascemos, nos condiciona a ser. Mas pelo contrário, nós devemos pegar a direção correta em Deus e sermos usados para transformar o ambiente, para transformar o nosso lar, para transformar a nossa casa, a nossa família, para transformar a nossa realidade. Assim como Jefté, que não veio de uma família lá essas coisas, mas no final foi descrito como um dos heróis da fé. Foi usado grandemente por Deus, foi honrado por Deus, que nós possamos trilhar esse mesmo caminho. E onde nós mais sofremos dor, vai ser o lugar onde mais Deus vai nos honrar.